Depois de 5.000 anos, passamos a viver em espaços predominantemente urbanos. Estudos indicam que em 2050, 70% da população humana do planeta estará nas cidades. No Brasil, atualmente, mais de 84% das pessoas já vivem em áreas urbanas. Por isso, as cidades mudam a cada dia. E o que fazer para que esses espaços urbanos se tornem um lugar melhor para se viver no futuro? Aqui no Brasil, principalmente nas grandes cidades, o crescimento urbano é desigual. Poluição, trânsito, grandes edifícios e muito concreto deixam nítidos um desequilíbrio entre o concreto e o verde. Os jardins verticais e suspensos e os tetos verdes são ótimas soluções para ajudar a manter esse equilíbrio entre o cinza do concreto e o verde da natureza. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, eu vou conversar com o urbanista Sérgio Mício. Oi, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Toda cidade tem praças e jardins, mas o verde em lugares inusitados, como nas laterais dos prédios, por exemplo, podem ajudar a vida na cidade? Com certeza, nós precisamos imaginar que a cidade não é somente o local do desenvolvimento, do encontro das pessoas, mas ela pode ser o local também de conciliar urbano e natureza. E nós podemos não só conviver, como aprender bastante com a natureza. Isso, inclusive, tem sido pauta de diversos estudos chamados, por exemplo, como cidades biofílicas, que foi um termo cunhado por um americano, Tim Beckley, e que propôs um desenho urbano que permita conviver e aprender com a natureza. Ou seja, o desafio é integrar a natureza e a cidade, trazendo experiências tanto de enriquecimento de fauna quanto de flora para o nosso dia a dia. E quais experiências você sugere que a gente conheça? A vegetação, a arborização e o verde nas cidades, com certeza podem contribuir para reduzir aquele efeito que nós conhecemos como ilha de calor, tornando os nossos espaços mais agradáveis. Também podem ser importantes elementos para atuar na retenção das águas de chuva. Então, todas as grandes cidades, como São Paulo, têm aqueles problemas relacionados a inundações, a chuvas, a entupimento de bueiros, e as áreas verdes na cidade, tanto nos telhados, os passeios drenantes, as ruas drenantes, as áreas verdes podem ser importantes componentes para reter essa água de chuva no período de cheia. Além disso, nós podemos trabalhar também a recomposição de mata ciliar e o enriquecimento da nossa fauna e flora urbana. Tudo isso, em última instância, nos traz uma melhoria da qualidade de vida. Eu acredito que São Paulo tem experiências muito interessantes, seja no caso de telhado verde, de painéis, né, e paredes verdes, ou mesmo de trazer um pouco da natureza para dentro do nosso dia a dia, para dentro da nossa casa e do nosso trabalho. Vamos conhecer? Em 1971 foi inaugurado o viaduto João Goulart, popularmente conhecido como Minhocão. E desde então ele vem gerando polêmicas. E a principal delas é relacionada à poluição, seja ela visual, sonora ou atmosférica. E uma solução para combater essa poluição é a construção de jardins verticais nas laterais dos prédios ao seu redor. Esse trabalho ajuda a diminuir o barulho, a poluição e ainda melhora a qualidade do ar. O Movimento Neon Integral surgiu em 2013 como manifesto. Um manifesto que contava sobre a necessidade da cidade de São Paulo por mais áreas verdes e como os jardins verticais poderiam melhorar a condição ambiental da cidade. São Paulo tem um dado alarmante, que são 2,6 metros quadrados de área verde por habitante, quando a Organização Mundial da Saúde recomenda 12,8. A gente, nesse ano de 2013, fez um mapeamento da cidade de São Paulo e é possível se instalar 278 mil metros quadrados de jardins verticais somente ocupando paredes da cidade. E isso ajudaria a melhorar muito esse problema de ausência de verde que é São Paulo. Outra coisa que é importante é que ano sim, ano não, surge esse dado, né, que mais da metade do paulistano quer sair de São Paulo. Então, é uma cidade desconfortável
que a gente precisa começar a melhorar a possibilidade de viver em conjunto na metrópole. Depois que a gente fez esse mapa, contando sobre quantos metros quadrados de área de parede poderia virar área verde em São Paulo, alguns meios de comunicação, jornalistas se interessaram muito pelo assunto, começaram a promover isso, e uma marca nos procurou com a intenção de fazer publicidade, quis financiar o primeiro projeto piloto de jardim vertical em escala urbana. E foi feito no Minhocão, no final do ano de 2013, inaugurado em dezembro, e foi um projeto que tinha a intenção de ficar um ano para que a gente pudesse medir o impacto do jardim vertical para dizer se era real esse impacto positivo ambiental na cidade. Foi extremamente positivo, a gente percebeu que numa fachada norte, oeste, você consegue reduzir muito a temperatura dos apartamentos, porque aquela parede que antes tomava sol agora está coberta de área verde. Tem uma questão de percepção da transformação do espaço. O Minhocão, desde os anos 70, quando foi construído de fato o Minhocão, as pessoas que moram aqui nunca tiveram uma resposta positiva ao equipamento que foi instalado cortando as suas casas. Tem janelas que estão a 2 metros da via. O índice de poluição aqui é absurdo, né? A USP divulgou em 2014 um dado que as pessoas que moram no Minhocão vivem 15 anos a menos do que quem não mora no Minhocão. Então, é um lugar para que a cidade, a prefeitura, deveria estar olhando com muita seriedade, né? No entanto, até aquele momento, pouco havia sido feito. Começava ali a discussão sobre o Minhocão se transformar em um parque ou não. E quando a gente instalou o jardim vertical, deu uma sensação de que as coisas mudariam. Então, isso empodera as pessoas e faz com que elas acreditem que é possível transformar a sua realidade, até porque vindo da própria sociedade civil e não da prefeitura, né? Os jardins verticais são extremamente eficientes na filtragem dos gases poluentes. Gases poluentes no meio urbano não é CO2. Existem vários gases. No caso de uma via como o Minhocão, o maior problema são as micropartículas inaláveis, e o jardim vertical, pela respiração das plantas, faz com que essa fuligem precipite nas folhas, a gente consegue captar ela e reduzir muito a poluição no entorno do jardim. As avenidas que têm os maiores problemas ambientais urbanos. É onde tem mais poluição, onde tem mais barulho, aonde tem carro tem problema. O grande problema da cidade é o carro, né? Então, numa avenida como a 23 de Maio, que passam, se eu não me engano, 580 mil veículos por dia, é fundamental que se tenha ferramentas para minimizar o impacto que a avenida causa no seu entorno. E a prefeitura nos convidou já com a orientação para que o nosso trabalho fosse feito na avenida. A gente fez um levantamento que não fazia parte do nosso mapa inicial, mas a 23 de Maio tinha um potencial de 20 mil metros quadrados de jardins verticais e ali passam 1,5 milhão de pessoas por dia. Então era uma possibilidade de impactar muita gente e trazer mais áreas verdes para a cidade. E aí foi executado 11.300 metros quadrados no ano de 2017. A intenção do Movimento 90 Graus é construir jardins verticais na cidade e melhorar a condição ambiental da cidade. É extremamente bem quisto pela população, é uma causa que pode se expandir, tem toda a possibilidade de ganhar escala na cidade de São Paulo, pode transformar São Paulo a cidade dos jardins verticais. O ar na região do Minhocão é 79% mais poluído do que o do restante da cidade. Se as 140 laterais de prédios que margeiam o elevado tivessem jardins verticais,
Teríamos o correspondente a 9 campos de futebol de área verde produzindo oxigênio, o que melhoraria consideravelmente a qualidade do ar na região.